Fala seus cogumelos putos, aqui é o Lucas pra uma nostalgia do Cavaleiro e a continuação da outra, então lá vai a história editorial. Oficialmente, o super-herói Batman foi criado em 1939 por Bob Kane, sob encomenda da DC Comics, a qual, na esteira do sucesso estrondoso do Superman, o primeiro super-herói da história dos quadrinhos, encomendou o novo super-herói 6. Hoje em dia se reconhece, no entanto, que o personagem teria sido idealizado originalmente ainda em 1932 por Frank Foster, o qual ofereceu sua criação à editora. Mas esta não teria se interessado. 7. Bob Kane teria criado o visual e a ideia original de um super-herói sem poderes, um detetive que trabalharia nas trevas, em histórias sombrias. Mas foi o roteirista Bill Finger quem deu o formato definitivo do personagem ao longo da década seguinte, definindo seu caráter, o estilo de suas histórias e personagens, assim como vilões e locais clássicos do universo do personagem. As histórias em quadrinhos eram, a princípio, voltadas a um público mais jovem e tinham um caráter recreativo. Por isso, Finger fez do Homem-Morcego um personagem que não mata nem usa armas de fogo. Logo, adicionou o personagem Robin, primeiro sidekick ou parceiro mirim de um super-herói de quadrinhos. Robin era uma criança alegre e multicolorida, para quebrar o clima muito sombrio das primeiras histórias. Ainda na década de 1940, criou-se a cidade fictícia de Gotham City para ambientar as histórias do personagem e se permitir uma maior liberdade criativa, além de refletir o clima sombrio no ar de suas histórias. Ainda nessa fase chamada Era de Ouro dos quadrinhos, o trio criativo do personagem, Kane, Finger e o arte finalista Jerry Robinson, criou uma galeria de vilões formada por personagens geralmente sem superpoderes, marcados pela loucura e psicopatia. Assim criou-se Coringa, Mulher-Gato, Pinguim, Duas Caras, Charada, Espantalho, Chapeleiro Louco, Cara de Barro e o Estrange. A ascensão da indústria dos gibis 8 de super-heróis nos Estados Unidos esteve profundamente ligada ao ambiente provocado pela Segunda Guerra Mundial. Com o fim do conflito, a indústria caiu dramaticamente. Apenas Batman, Superman, Mulher Maravilha e Capitão
Marvel conseguiram continuar ininterruptamente a venda de suas revistas pelo período posterior. Batman e Superman foram se firmando como The World's Finest, os melhores do mundo. Começou assim a era dos encontros entre heróis e personagens de revistas diferentes, nascendo o conceito de universo editorial, no caso, o universo DC, e a produção de crossovers. A década de 1950 foi marcada por dois fatores decisivos: a Guerra Fria e a admiração e espanto do público em geral pela tecnologia, especialmente bélica e espacial. A Guerra Fria, a qual opôs os americanos capitalistas e a União Soviética socialista, ocasionou uma perseguição dentro dos Estados Unidos a qualquer pessoa, instituição ou publicação que soasse comunista e, portanto, traidora dos valores americanos. Esse movimento, liderado pelo congressista McCarthy, foi conhecido como macartismo. As histórias em quadrinhos foram só mais um setor que foi pressionado e influenciado pelo macartismo, o qual impôs que as histórias passassem a ser mais infantilizadas, simples, evitando qualquer assunto mais sério, polêmico ou de cunho social, pois se cria que comunistas poderiam estar semeando críticas e oposição ao capitalismo. Assim, nesse momento de infantilização forçada, surgiram personagens como o Ace, o Batcão, o Batmirim e a Batwoman. Paralelamente, um momento de avanços tecnológicos e científicos que o público assistia, espantado, influenciou profundamente o tipo de roteiros que se escrevia para os personagens nesta década. Super-heróis com poderes e origens com explicações pseudocientíficas, como o Lanterna Verde Hal Jordan e o Flash Barry Allen são dessa época, substituindo versões antigas e mágicas desses heróis. Essa nova geração, com um novo estilo de histórias, levou a uma atualização dos personagens antigos, como o próprio Batman, sendo que este novo personagem atualizado era um tanto diferente do original.